Bom, amigos do golfe, nós estamos aqui com Alexandre Rocha, que é o único profissional brasileiro em atividade que já jogou nos principais circuitos do mundo. Já jogou no PGA Tour, Tour Europeu, nos circuitos de acesso dos dois, hoje chamado Korn Ferry Tour, jogou alguns torneios do Challenge Tour, jogou no PGA Tour Latinoamérica, onde ele joga hoje, e começou o ano, Alexandre, vencendo um torneio, né, sua segunda vitória no circuito, uma vitória muito importante. Então, de repente, quando você está no auge, vem e para tudo, né? Foi um baque para você. Foi um baque para mim, mas está sendo um baque para todos, né? Foi assim, no comecinho do ano, eu obviamente que já se ouvia falar bastante disso, a gente viu o que aconteceu na China, mas é aquela história que acho que é comportamento humano, né? Você deixa para depois, eu acho que não vai te atingir, eu meio que não prestei atenção, para falar a verdade. E de repente a temporada começou, evidentemente eu comecei da melhor maneira possível, bem preparado, pronto para jogar, me sentindo, sabe, super confiante. Ganhei o primeiro torneio e a próxima coisa que aconteceu, para tudo, fecha tudo, volta para casa, senta e espera. Então, tá sendo difícil de esperar, porque eu nunca tive a forma que eu tive no primeiro torneio desse ano, ou que eu tô começando a ter já, na realidade, é um processo de quase 2 anos que está culminando agora, e é uma pena que a gente tenha que esperar. Tá certo. Bom, deu uma parada. E nessa época de quarentena, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas está mais ou menos que nem aqui. Fica muito difícil, já é impossível manter o ritmo de competição, manter o ritmo de jogo e manter a forma física também é complicado, né? Pois o ritmo de jogo, o ritmo de competição, esse sim é completamente impossível. Simplesmente não tem como você adquirir ritmo de competição, a não ser que você compita. O ritmo de jogo é um pouco mais fácil. Jogar sem competir, o teu jogo volta mais rápido, não demora tanto. Aquela noção de agir na hora certa, de pensar da maneira certa, de lidar com a pressão que só vem com a competição, infelizmente não tem como treinar isso. A forma física, na realidade, é o mais fácil de manter, porque pode estar tudo fechado, mas eu continuo tendo os programas de exercício que as meninas do Tiro Certo me mandam, com muito pouco equipamento e com a maioria dos exercícios feitos com o peso do meu próprio corpo, usando elásticos e etc e tal, que evidentemente não são a mesma coisa do que um exercício feito na academia com todo equipamento, mas não quer dizer que eu não esteja ganhando em outras áreas. Eu estou fazendo muito mais exercícios de profundidade de movimento, de rotação, de flexibilidade, desse tipo de coisa, menos exercícios que me causam ganhar massa muscular, porque não tem como, mas esses exercícios que eu tenho feito têm sim me ajudado nessa área que eu preciso mais aos 42 anos, não perder isso, né? Flexibilidade, explosão, velocidade, etc. Espero que você chegue lá conseguindo recuperar essa boa forma e essa boa atitude mental que você estava também. Você estava muito confiante. Né? Estava e estou, na realidade, eu continuo, porque eu não tive mais nenhuma experiência além de ter jogado um torneio e ganhado com o score que eu fiz. Então, imediatamente depois disso, o processo todo foi paralisado, só que eu continuo com aquele gostinho na boca, porque foi a última coisa que eu fiz. Então, quando eu voltar à competição, não tem porquê essa sensação ter sido substituída por outra, simplesmente porque nada mais aconteceu de um ao outro. Então, eu acredito que quando eu volte, claro, sem ritmo de competição, mas todos vão estar sem ritmo de competição. Mas a confiança, acredito que não vai a lugar nenhum. Bom, Alexandre, quando teve a volta do golfe aos Jogos Olímpicos, no Rio 2016, você não estava numa forma que te permitiu se classificar para isso, né? Você não estava no momento ideal. Agora, você também, como já estava acabando a corrida olímpica, acabaria em alguns meses, você estava com muita dificuldade de conseguir uma vaga. Mudando para 2021, ou seja, daqui a 1 ano e 4 meses, você volta a sonhar em representar o Brasil nos Jogos Olímpicos? Eu nunca deixei de sonhar em representar o Brasil. O meu trajeto para as Olimpíadas de Tóquio desse ano
era realmente muito complicado, porque o tour que eu jogo não me permite a quantidade de pontos no ranking mundial suficientes para que eu possa me classificar. A não ser que eu faça uma coisa ridícula, como ganhar todos os torneios de agora até então. Isso não vai ser possível, porque não tem torneios a serem jogados, e as Olimpíadas também foram transferidas. Dito isso, é óbvio que eu nunca deixei de lado o meu objetivo, o meu sonho de representar o Brasil nas Olimpíadas, mas nesse momento, a minha preocupação número 1 tem sido o dia a dia, tem sido cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar de mim, para não ficar infectado com o vírus e não infectar ninguém. E na realidade eu não tenho pensado no fato de que as Olimpíadas foram adiadas 1 ano e meio e que isso sim me proporciona uma oportunidade melhor de me classificar. Eu acho que quando eu voltar à competição, quando o mundo inteiro voltar ao normal, essa ficha vai cair e eu finalmente vou entender e pensar no fato de que agora eu tenho de fato uma chance real para me classificar. Imagino que a Olimpíada não está no seu plano imediato, mas imagino também que seus objetivos incluem se classificar para o estágio seguinte, que é para o Korn Ferry Tour, onde você vai ter a oportunidade de ganhar muito mais pontos do que jogando. É praticamente o triplo de pontos, né? E Exato. mais colocações pontuam, né? E você vai ter essa oportunidade. Então as coisas vão caminhar juntas, naturalmente, né? Exato, por isso mesmo que eu digo que nesse momento, hoje, eu realmente não estou pensando nas Olimpíadas, porque existem preocupações maiores e porque da plataforma de onde eu jogo hoje, eu simplesmente não tenho a opção de me classificar para as Olimpíadas. O ano que vem, ou uma vez que essa temporada termine, se Deus quiser, eu vou continuar jogando do jeito que eu comecei, e isso vai inevitavelmente culminar na minha classificação para o Korn Ferry Tour, da onde eu sim posso me classificar para as Olimpíadas, porque existem muito mais pontos no ranking mundial disponíveis. Então esse é o plano, mas são 2 etapas na realidade, né? Terminar essa temporada que apenas começou, e depois dessa pausa que não se sabe de quanto tempo, e uma vez no Korn Ferry Tour, aí sim agarrar a oportunidade que eu tenho de me classificar para as Olimpíadas e traçar esse como novo e único, na realidade, objetivo até então, até o verão, até julho de 2021. Bom, você está em Orlando, onde você mora. Como é que é a situação do golfe aí? Está tudo parado? Depende do lugar? Depende do lugar, é uma coisa muito estranha, na realidade, porque aqui nos Estados Unidos as coisas não só são divididas em estados, mas cada estado é dividido em condados, né? Então, por exemplo, mais ao sul e na costa, o condado de Palm Beach, está todo fechado, os clubes fechados, tanto privados como públicos. Aqui onde eu moro, perto de Orlando, alguns clubes estão fechados, outros estão abertos. Por acaso, o que eu treino está aberto. Eu não sei por quanto tempo, eles não conseguem me dizer por quanto tempo, mas até hoje não fechou. Obviamente que existe um fluxo de pessoas muito menor. Eu tenho ido com muita pouca frequência, 2 vezes por semana, talvez, porque existe um processo todo de preparo que eu descobri para mim como funciona. Então, como eu não sei quando vai ser meu próximo evento, não me adianta eu ir treinar todos os dias. Não adianta para nada eu ir treinar todos os dias. Então, eu tô meio que sem saber o quanto de golfe eu jogo ou quanto eu treino, porque eu não tenho ideia de quando vai ser a próxima competição. Mas para não perder o toque, para não perder o swing, para não perder nada disso, eu tenho ido 2 ou 3 vezes por semana, tenho batido 1 hora e meia de bola, tenho jogado 9 buracos e pronto, é um treino muito limitado. Bom, Alexandre, na última vez que a gente se encontrou, você me falou que um dos grandes desejos que você tinha era poder retribuir ou contribuir para o golfe brasileiro com tudo aquilo que você aprendeu na sua carreira. Claro. Você recentemente recebeu um convite, aceitou para ser o diretor profissional da Federação Paulista de Golfe, que é a maior federação do país, praticamente responsável por metade do golfe no país. Como foi esse convite e o que você se propôs a fazer? Olha, eu fiquei muito contente, na realidade. Eu recebi o convite do atual presidente Mazon. Ele me ligou com a proposta de que a federação, e eu não sabia, nunca soube disso na realidade, mas a Federação Paulista tem um departamento profissional inativo por vários anos.
E o Aldemir, ele é uma pessoa muito determinada, eu aprendi, e ele tem uma visão do que ele quer fazer com a federação, que abrange não só o que já estava sendo feito pelos amadores e pelos juvenis, mas também abrange a área profissional. Ele quer uma aproximação da categoria com a federação, e ele quer uma aproximação, um detalhe mais importante, as senhoras, as golfistas. E eu acho que isso, a ideia dele é de aproximar basicamente todos os grupos de golfistas que possam existir, desde as crianças aos adultos, de amadores a profissionais, abaixo de um teto só, que é a Federação Paulista, proporcionando a oportunidade de todos poderem competir, cada qual na sua categoria. Ele me convidou para ser o diretor do departamento profissional, com a ideia justamente disso, de aproximar o golfe profissional à federação, e queria saber se eu tinha alguma ideia, o que a gente poderia fazer em relação a isso. Eu disse que eu sou muito amigo do Marcelo Monteiro, que criou o seu próprio tour no Brasil, é uma iniciativa dele próprio, ele cria, ele organiza, ele faz tudo, e eu disse que, a princípio, a maneira mais fácil, na minha opinião, seria unir o Brasil Pro Tour com a Federação Paulista, ou seja, que o Brasil Pro Tour passasse a funcionar em associação com a Federação Paulista e abaixo do mesmo nome, o que me pareceu lógico, tanto para um quanto para outro, porque ao mesmo tempo que a Federação Paulista, de repente, da noite para o dia, abriu uma ala ou essencialmente criou um tour profissional, para o Brasil Pro Tour já existente, ele passa a operar de uma plataforma mais importante, muito mais reconhecida. Então, é uma aliança que beneficia os dois e traz como produto final justamente o que o Aldemir queria, que era a criação o envolvimento dos profissionais com a federação. Então, essa foi a ideia, e o meu papel foi justamente de unir um ao outro. Nós tivemos algumas reuniões, existem outras coisas em tratativa em relação a alguns critérios de formação de profissionais e tudo isso, porque os profissionais não são só aqueles que jogam, são os que ensinam, são os que cuidam de clube, e o que mais a gente pode fazer pela categoria, o que mais a gente pode fazer para essa gente toda. Então a gente está falando de tudo isso e está implementando algumas coisas já, mas para mim em particular foi muito importante, porque eu sempre quis e continuo querendo fazer alguma coisa pelo golfe do Brasil, esse esporte, esse país que me deu tanto e continua me dando tanto desde que eu era pequeno até agora. Eu acho um absurdo, seria de uma hipocrisia imensa da minha parte se eu não tentasse fazer alguma coisa de volta. Essa é um começo, é um pequeno passo. Eu tenho planos enormes aqui na minha cabeça, não paro de pensar, mas esse é um excelente lugar de onde começar. Muito bom. A gente já teve o primeiro resultado disso, que foram os profissionais voltando a competir junto com os amadores no Campeonato Bandeirantes, final de abril, e tinha outros já programados, que infelizmente foram adiados por causa da Covid-19, mas a gente imagina que em breve vamos ter aí os profissionais voltando. E eu lembro, Alexandre, você não estava no Brasil na época, ou vinha só raramente para cá, que o momento que o golfe brasileiro amador mais se desenvolveu no Brasil foi quando a gente tinha os circuitos, o que os profissionais jogavam junto com os amadores, nos início dos anos 2000, um patrocínio de um cartão de crédito, a gente tinha um circuito muito grande, tinha o circuito infantil e o circuito adulto. E aquilo gerou uma série de novos profissionais que deu um impulso muito grande para o golfe, né? Exato. Eu me lembro, justamente, foi daí que surgiu a ideia, porque eu cresci com isso, eu competi com isso. Eu me lembro que quando eu era um juvenil primeiro, depois um amador no Brasil, o que eu mais queria era jogar os campeonatos de clube, porque tinham profissionais, e o que eu mais queria era sair no domingo, no último grupo, jogando com 2 profissionais. Era o que eu mais queria. Então, é engraçado que as pessoas sempre me perguntam quem são os meus ídolos do golfe, né? Quem são seus ídolos? E às vezes eu respondo e as pessoas ficam com uma cara esquisita assim, mas como assim? Mas a grande verdade é que os meus ídolos de formação, as pessoas que eu idolatrava mesmo quando eu era juvenil crescendo no Brasil, eram Acácio Jorge Pedro, era Carlos Drummond Roche, era
Rafael Gonzalez, era Nico Barcelos, essa gente que jogava, competia com quem eu jogava junto e tentava competir também. Então a ideia para mim sempre foi essa ideia. Se você aproxima bons jogadores de profissionais e cria condições que eles possam competir juntos, cada um na sua categoria, mas competindo juntos, é um incentivo enorme para todo mundo. Os profissionais têm mais torneios do que já tiveram em muito tempo, os amadores têm a oportunidade de jogar com jogadores que são melhores, as crianças têm a possibilidade de assistir de perto, como é um jogo de um profissional. Então eu acho que essa fórmula de unir torneios profissionais a torneios amadores, como acontecia antigamente, e deu resultado, como você mesmo disse, é essencial. Por isso que a gente tentou, tá voltando nisso. Muito bom, Alexandre. Eu quero agradecer você pelo seu tempo, Alexandre. E antes da gente se despedir, a gente tem uma geração muito promissora de jovens talentos, né? Temos jogadores de 15, 16, 17 anos despontando no ranking. Que você deixasse para eles uma mensagem. O que você acha que esses meninos e meninas que pensam em seguir carreira no golfe, que hoje são a elite do golfe brasileiro, o que você falaria para eles hoje, do alto da sua experiência, que já passou por tudo isso? Já. É assim, eu conheço particularmente vários deles, acompanho a carreira de vários deles, porque eu tenho muito interesse no que vai acontecer com o golfe no nosso esporte. Tendo passado por essa fase já, duas coisas eu diria. A primeira é que na posição de um juvenil despontando, ou de um amador jovem despontando, é muito fácil pensar que o trenzinho está no trem e não vai descarrilhar, que as coisas vão acontecer, que vão ser fáceis, que você vai passar de uma etapa para outra, sem o menor problema. E o que eu quero deixar aqui para eles é o seguinte: tudo bem, é ótimo ter essa confiança, é ótimo pensar assim, mas a trajetória não é contínua e nem suave. É como se fosse turbulência num voo. Você chega onde você está indo, mas existem os altos e baixos, existem os momentos de desconforto. Então, que eles nunca parem de pensar no que eles querem como objetivo lá para frente, mas que entendam que para chegar naquele objetivo lá para frente, às vezes você vai dar um passo para trás, um passo para frente, dois para trás. É normal, porque as pessoas que pensam que é fácil, as pessoas que pensam que não vai haver problema nenhum no caminho, se preocupam, se desanimam quando encontram os problemas que existem no caminho. E os problemas vão sempre existir. As coisas não vão acontecer como você quer que aconteça. Porque não é assim que funciona. Porque é muito difícil. Mas se você tem força de vontade, tem talento, gosta do que está fazendo, nada impede que você chegue. Mas o caminho não é, nem por um segundo, tranquilo. É bastante turbulento. É só isso que eu queria dizer. Porque às vezes as pessoas se assustam e desanimam imediatamente. Isso que não pode acontecer. Tá certo. Bela mensagem. Obrigado. E vamos manter aí a cabeça positiva, esperar que passe logo isso tudo, né? Que o retorno seja fácil para todo mundo, ou menos difícil, e que em breve a gente esteja aí vendo você jogar de novo no PGA Latinoamérica, e se possível, no ano que vem, todos torcemos no Korn Ferry Tour. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Um abraço para a turma e se cuida. Tá bom, vocês também. Valeu.